Como sobreviver em tempos de quarentena? Eu acho que tem essa questão do desmonte, né, que realmente eu concordo com a Laura que esse contexto de isolamento social favorece muito, né, esse processo de desconstrução. Agora, eu achei interessante, assim, a gente tem realmente esse cenário da pandemia que dificulta muitas coisas, nos desmobiliza, né, nos isola. Agora, pelo que eu entendi, o processo do centro de convivência foi no sentido de retomar, né, de um modo possível, esse laço, esse vínculo, inclusive porque entendeu que algumas pessoas estavam muito mais fragilizadas, né, nessa situação, né, como a Karen mencionou, né, do usuário que estava andando sempre em torno do centro de convivência. Então, acho que essa capacidade de reinvenção que vocês anteriormente falaram, eu acho, para mim, pelo menos, ficou bem potente, né, no sentido de, é um contexto, sem dúvida, de desmobilização. A nossa situação como país, eu acho que agrava a questão da pandemia, né? Nós estamos num contexto muito difícil e o país economicamente está muito mal, as pessoas perdendo emprego, né? E tudo isso chega de algum modo em todos nós, né? Mas, assim, puxando talvez para essa questão da vida, né, que eu acho que é o que a gente precisa realmente se segurar, inclusive para conseguir encontrar alternativas, né? Eu fiquei muito tocada pela questão da reinvenção. E só um comentário, assim, eu conheci a Karen, né, há uns anos atrás, e eu acho que nós nos formamos muito nesse contexto, né, da luta antimanicomial, né, Karen? Eu fui trabalhar na educação, mas eu sinto, por exemplo, que a construção de Belo Horizonte, a construção peculiar de Belo Horizonte na questão da saúde mental, foi alguma coisa que me marcou muito, assim. Eu sinto que eu sou uma pessoa atenta a algumas coisas, porque eu tive esse momento da minha formação ali no meio, sabe, das conferências, dos encontros da da saúde mental. Em Belo Horizonte, a gente teve um muito importante, né, no Sesc Venda Nova, décadas atrás, foi muito marcante. Na época, teve a carta voltada para a questão do atendimento à criança. Quer dizer, Belo Horizonte tem um protagonismo muito grande, né, no cenário nacional. E eu acho que essas construções que vocês estão fazendo agora, e é muito bom, né, ter profissionais e ter usuários juntos falando sobre isso, eu acho que é alguma coisa também que potencializa a importância dos serviços, né, dessa luta aí para a nossa realidade como um todo, né? Eu acho que ela extrapola a saúde mental. Um ponto, né, que eu acho que a Laura falou, um termo que ela usou que me toca muito, assim, é a questão do vazio assistencial, assim. Eu acho que no primeiro momento a gente nem acreditou que isso fosse durar tanto, né? Assim, acho que quando a gente acompanha o que aconteceu em outros países, a gente achava que assim a coisa ia ter um pico rápido, voltava. Eu acho que eu acreditei muito que Belo Horizonte hoje a coisa já estaria mais controlada, né? Acho que eu sinceramente no começo eu não esperava que a coisa está tão difícil hoje, né? No começo de julho, assim, e eu acho que é isso. Assim, a gente foi trabalhando no sentido de, pelo menos eu, assim, no sentido de não acreditar que fosse durar 3 meses um fechamento, sabe? Assim, e o fechamento, na verdade, que eu falo, é fechamento das oficinas, né? Assim, as oficinas, as atividades coletivas estão suspensas, né? E eu acho que tem que estar mesmo, assim. Talvez, eu fico pensando que hoje talvez a gente tivesse que ter feito naquele momento o que a gente está fazendo agora, de estar montando essa atividade. Eu fico brincando, eu fico chamando, o que a gente está fazendo agora é uma monitoria, né? Assim, uma monitoria do 1 a 1, trabalhando juntas. Ontem, por exemplo, a oficina de uma das monitoras ficou muito bonita. Assim. Eles fazendo um trabalho de escrita, num suporte plástico. Talvez a gente tivesse que ter começado desse jeito, para que o usuário pudesse suportar isso melhor. Né? Porque não, a gente ficou presente o tempo todo.
alguns mais, outros menos, de acordo, né, assim, com as possibilidades, mas a gente não deixou em momento algum de estar aqui e de buscar os usuários. A gente teve uma vez que eu tive que fazer uma visita domiciliar para levar uma usuária nossa para o Secsan. Então, é porque a gente estava monitorando, estava acompanhando, conversando. Mas acho que a gente tem que construir agora, né? Assim, a gente tem que construir, não é que tem que construir agora, acho que a gente está construindo desde o começo. Mas a gente vai mudar muito, eu acho. Assim, fazendo, avaliando, propondo como que é essa assistência possível, como é que a gente vai estar circulando com essas pessoas, sendo que a circulação na cidade está interditada, né, Laura? Assim, acho que para a gente, como que. Eu brinco que, assim, eu particularmente, a coisa que eu mais sinto falta é de andar na rua. Assim, porque eu não tenho andado, eu paro aqui, desço do carro, atravesso a rua e venho trabalhar. A coisa que eu mais tenho sentido, não sinto falta de sair, de trabalhar, a coisa que eu tenho sentido falta é de caminhar. Assim. E aí a gente vai ter que ir inventando mesmo. Assim, e é no 1 a 1. Né? Essa semana, por exemplo, eu conversei com uma usuária que a gente avaliou. Ela é obesa, ela é cardíaca, ela não está no momento em que esse isolamento está supitando. Então, a gente pesou o custo-benefício. Eu perguntei, você consegue esperar mais um pouco? Consigo. Já outro não, vai ter que vir, a gente vai sentar, né? Assim, bom, mas enfim, é isso. Acho que a gente tem que construir junto, e eu acho que é fundamental ouvir a Suzana, sabe, Laura? É sempre muito bom te escutar como representante da Suzana, assim, mesmo, assim, eu fico super emocionada sempre que eu escuto. Eu acho que é uma coisa que alimenta, né? Assim, acho que o que alimenta o trabalhador da saúde mental é o usuário de saúde mental. Eu acho que é esse convívio, é o retorno, é o que ele diz. É assim que a gente tem que funcionar, sabe? Assim, identificando sempre a necessidade, aquilo que traz o bem-estar, né? Assim, e como nessa modalidade de funcionamento das nossas vidas, a gente vai dar conta de construir um sentido de vida para cada um. Né? A gente está precisando construir para a gente, e junto com as pessoas que nos procuram, né? Assim, que se beneficiam disso que a gente oferece. Então, eu tenho pensado, né, muito que ainda bem que a gente está em BH, né, em Belo Horizonte, porque eu acho que a gente ainda fez uma aposta aí na vida, né? Acho que está claro isso, assim, diferente, né, de outros estados, outras cidades do Brasil, né? Aqui a gente ainda está, né, numa proposta aí que eu acho que tem a ver com toda a construção do SUS em Belo Horizonte, né? Desde a década de 90, né, quando se faz essa aposta assim, na construção de uma política pública de saúde e saúde mental, né, dentro do Sistema Único de Saúde, né, com o conceito de acolhimento, né, que muda toda uma estrutura aí de saúde, né, no sentido de toda pessoa que chegar, né, numa unidade básica, em qualquer outro ponto da rede, ela vai ser escutada. E a partir dessa escuta vai ser, né, pensada aí nas possibilidades de cuidado para essa pessoa e, posteriormente, né, para essa família e para o território. Né? E isso foi muito efetivo aqui em Belo Horizonte. Né? Então, Belo Horizonte, acho que construiu isso de uma forma muito consistente. E, né, a gente vê, obviamente, esse desmonte todo, né, esse desfinanciamento, né, esse financiamento de serviços não necessariamente, né, da saúde pública, né, como é o caso, por exemplo, né, do financiamento das comunidades terapêuticas, né, para esse público de álcool e outras drogas. Então, a gente vê que o contexto nacional ele é muito desfavorável, mas, mesmo assim, Belo Horizonte consegue, né, manter aí, né, os diversos dispositivos da rede, da saúde, né, com muita ainda potência. Né? Em alguns momentos, né, mais, enfim, de pouco avanço, né, de impasses,
mas eu acho que né, a gente ainda está numa cidade que optou aí, né, por manter o cuidado, manter a vida, e isso eu acho que é fundamental, né? Uma pena que isso não é para o país como um todo, né? E acho que um desafio que a gente tem, que eu tenho pensado, é essa inclusão digital, né? A gente vai ter que avançar nisso e vai ter que avançar de forma muito rápida, né? A gente, há cerca de 10 anos, a gente conseguiu, né, via governo federal na época, né, governo Lula, Dilma, via Ministério das Telecomunicações, um telecentro, né, para alguns centros de convivência. E esse telecentro, ele, né, tinha possibilidade, tem, né, 11 computadores de acesso para quem chega, né, para os usuários interessados, e tinha um estagiário, né, que coordenava lá as atividades, e como isso era, né, foi naquela época importante, assim, muitos usuários que mal sabiam ligar o computador, né, começavam a se apropriar aí dessa tecnologia. Isso, né, recentemente foi interrompido, né, por questões aí também de financiamento, né, de não ter recurso para esse estagiário, e como hoje isso é fundamental, né? A gente pensar assim, esses dois, né, semana passada chegaram 2 usuários, né, um usuário e um usuário que tinha acabado de comprar um celular, né, mas a Raquel, por exemplo, ela não sabe atender o celular ainda, né? Então, é uma coisa que a gente vai precisar aí ajudar os usuários a poder se apropriar dessa tecnologia e isso ser uma ferramenta nossa, né? De possibilidades, de convívio, de troca, né? Eu acho que, né, pensando nessa duração aí, né, do coletivo ainda muito limitado, né, nos próximos 6 meses, a gente vai precisar avançar muito nesse aspecto. Eu vou fazer uma. Eu creio que assim que realmente assim a pandemia ela nos apresenta novos desafios, né? E eu creio que mesmo que alguns estudiosos vêm apresentando, mesmo que surja aí essa vacina, mas muitas coisas vão mudar na relação, né, entre as pessoas, né, na lida do dia a dia, muitas coisas vão mudar. Eu acho que a pandemia ela gerou uma transformação. E aí tem essa questão vamos dizer, de uma vivência tecnológica que eu acho que daqui para frente a gente vai ter, isso vai ser mais uma coisa mais presente em nossas vidas, né? Isso, do campo de vista do usuário, isso é mais difícil. Como a Laura colocou, e a Ana Paula também colocou aí, da dificuldade de alguns usuários lidar com esse universo tecnológico, né? E aí, esses afetos, eles vão lidar, e essa troca de informação cultural, elas vão se dar muito a partir agora de uma convivência com a tecnologia. E a gente vai ter que se preparar os usuários para esse tipo de para esse tipo de vivência, né? Com essa vivência tecnológica, se utilizar das tecnologias, usar, por exemplo, a gente está numa ideia de nós nunca nem pensamos em produzir um grupo do WhatsApp dos usuários. Hoje isso já é uma conversa que a gente já tem conversado de produzir um grupo do WhatsApp que a gente possa fazer oficina pelo WhatsApp. A gente criar uma atividade, por exemplo, né? Vou mostrar um filme pelo WhatsApp e os usuários vão debater. Imagina, isso é uma coisa muito difícil, né? Mas a gente vamos ter que criar essa cultura dessa vivência tecnológica. Como a Laura também colocou, que o centro de convivência é esse espaço, esse lugar que leva o usuário na cidade. Então, que é o meu trabalho hoje, que é levar o trabalho cultural do Trem Tantã para estar em conexão com a cidade, na cena cultural. Então, hoje também esse desgoverno ele também desmontou a cultura. Então, hoje a cultura também ela está toda desmontada. Os artistas, né, o movimento cultural brasileiro, ele está totalmente desmontado, já está assim à deriva. E aí também como essa nossa produção, o nosso trabalho se dá no campo da cultura, em trabalhar com editais, ocupar os espaços culturais.
esses trabalhos no futuro agora vão se dar muito pela live, pelas tecnologias. Pois é, aí alguns usuários também têm muita dificuldade de produzir um trabalho cultural se utilizando a internet. Então, vamos ter agora um trabalho aí dessa formação, de formar o usuário da coisa mais básica possível, desde do WhatsApp, a saber ligar um computador, a conversar, a criar diálogo, criar conteúdos. Imagina, assim, hoje as nossas vivências e a nossa convivência de oficina, ela pode... Antes, a gente tinha dificuldade de divulgar isso. Hoje, virou uma premissa você produzir um trabalho cultural e gerar um conteúdo pela internet. Antes, isso era um tabu. Então, hoje, isso hoje virou uma grande ordem, né? Você fazer uma produção e daí já gerar um conteúdo para que isso circule. Porque hoje, vamos dizer que a gente vive numa comunidade digital, né? É importante, entendeu? Isso aqui, esse seu trabalho aqui já reflete isso, né? É um trabalho que nós estamos aqui, uma reunião, vai ser gravada, que vai gerar um conteúdo que vai ficar permanente na internet. Então a gente tem que agora criar esses conteúdos permanentes dentro do centro de convivência. Talvez no futuro a gente tenha até um laboratório digital, imagina, coisa que isso era impensável no passado, entendeu? A gente ter laboratórios digitais, trabalhar com tecnologias, né? E aí essa subjetividade sendo trabalhada a partir da tecnologia. Isso é uma coisa nova, tanto para nós artistas, a gente já tinha essa conexão, mas para o usuário isso é uma coisa muito nova, né? Porque o usuário, o que acontece muito é esse afeto presencial. E agora nós vamos trabalhar um afeto que ele se dá, que ele tem uma interferência, né? Ele tem uma câmera, ele tem um celular, entendeu? Então isso é um desafio incrível, né? Que a gente estamos nos reinventando, né? Assim, um novo mundo que se apresenta para a gente, com novos códigos, novos ciclos, novos sentidos e uma nova produção de subjetividade cultural. Isso é muito interessante, é um desafio que se apresenta aí de maneira magnífica. Isso que eu queria colocar. Eu tenho um pouquinho de receio assim, com essa coisa da... Eu acho que tem um lado que é cilado assim, nessa virtualização das relações. Assim. Eu acho que, em certo ponto, ele aliena a gente. Assim. Essa pandemia ela tem esse lado higienista e asséptico, né? Que leva a gente para essa relação virtual. Eu acho isso também um pouco problemático, no sentido que ela também causa uma exclusão maior. Ela também tem esse aspecto de excluir muito presente. Assim, tem um filme Eu, Daniel Blake, não sei se alguém já assistiu. Ele fala desse analfabetismo digital e o tanto que a gente é excluído, que a gente fica conversando com máquina, né? No final das contas, a gente está conversando com máquina. A gente conversa, telefonista não é telefonista, é uma máquina ali, um robô que está te atendendo, assim. Cada vez mais as relações estão indo para esse sentido, assim. Então, eu acho que tem uma dificuldade ainda nisso, é igual o auxílio emergencial. Você tinha que ter um celular. O meu celular não era... eu não conseguia instalar o aplicativo do auxílio emergencial. Então, eu imagino tanta gente que precisava pedir o auxílio, que não tinha nenhum celular, muito menos internet, para poder... Aí precisava de pedir para um amigo, aí o auxílio emergencial você tinha que entrar de madrugada para poder conseguir, porque ficava só congestionado. Então, assim, tem um aspecto bem cruel, assim, dessa virtualização dessas relações, que eu tenho medo de ser uma cilada, assim, da pandemia para a gente. Você tem que ir para o mundo virtual. Até mandei uma imagem aí para vocês, não sei se chegou, um trabalho da Marta Neves, mandei um anexo aí. São muitas lives no Instagram e as cruzinhas, ela desenha as cruzinhas lá embaixo. Eu vou procurar aqui. Então, assim, tem um aspecto humano aí que está muito na nossa atividade, que eu acho que, por mais que a gente entre com essa tentativa dessa maior inclusão digital, que eu acho que é importante, isso existe no mundo e tem que ser utilizado como mais uma ferramenta,
eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa virtualização das relações mesmo, assim. Eu tenho um pouco de pé atrás com esse excesso de exposição digital, exposição virtual. Assim. É isso. Só complementando. Aí, eu acho esse trabalho genial. Assim. Da Marta Neves. É um bordado sobre papel. E é isso, a gente está nessa expectativa, assim, precisamos fazer live, todo dia tem live, cara, tem tanta gente morrendo nesse momento, está todo mundo fragilizado, sabe? Essa produtividade digital, essa expectativa dessa produtividade digital, dessa criação digital, de produzir conteúdo. Não sei, assim, eu fico meio sufocada com essa expectativa, sabe? Tatiana, Tati, Oi. realmente é um paradoxo, tem esse paradoxo da tecnologia, mas eu creio que é algo inevitável. Assim, realmente tem um filósofo, Achille Mbembe, ele fala isso, que no neoliberalismo ele vai implantar a tecnologia para realmente para gerar essa exclusão. Realmente, assim, o neoliberalismo ele vai se sustentar nessa exclusão digital. Realmente, isso tem muito sentido. Agora, é uma realidade imposta, assim, incrível, que vem de uma estrutura muito maior. Realmente, a gente tem que resistir, né? Mas, assim, resistir a isso, mas também a gente não pode negar essa realidade, né? Essa possibilidade de se trabalhar com a cultura digital, porque se você se ausenta, você está se auto-excluindo, entendeu? Então, é um suporte que a gente tem que também ter o domínio disso, porque senão a gente quanto artista, a gente também é excluído Não, desse concordo, processo. mas tem essa pressão também, eu não... Porque agora, por exemplo, esse editais de cultura são altamente burocráticos e digitais. Então, assim, o artista que não tem o domínio, o coitado, ele fica de fora, entendeu? Assim, aí os governantes, eles criam editais e aí fala assim, ó, quem não passou porque é incompetente. Então, assim, a incompetência é nossa, não tem uma política pública realmente para a cultura, né? E aí o artista, coitado, ele tem que dominar, conhecer e para ele, senão ele sobrevive. Então ele vai virar um mendigo, porque nem na rua o artista pode mais tocar, entendeu? Porque tem que ter uma autorização. Então, assim, a gente vigia, não estamos sendo vigiados o tempo todo e punidos. Sim. Muito complicado. Mas eu queria só colocar um ponto aí da inclusão, né, que eu acho que tem que ser pensada também como política pública. Né? A gente tem que avançar em pontos de acesso, né, nessa educação digital. Fico pensando no que foi os pontos de cultura, né, lá na gestão do Gil, né, quando ele falava da acupuntura, né, digital, do indigital, né? Digital. Isso, né, com aqueles, né, os pontos de cultura como esse espaço, né, de articulação de território, da comunidade, dos grupos culturais, enfim, né, a saúde mental entrou nisso também, né, como que aquilo ali, com né, um pouco de tecnologia, conseguia aí, né, enfim, articular, né, pessoas ali naquele espaço. E aí, só assim, lógico, simplificando um pouco, né? Mas eu lembrei aqui, por exemplo, do Pedro, né? Um usuário nosso que frequentou um tempo, e ele morava com uma família adotiva e queria conhecer os irmãos, e ele foi parar lá em Nova York, né? E a gente com muito, né, cuidado assim com o Pedro, querendo notícias. Então, como é possível hoje, né, a gente fazer essa interlocução, né, com pessoas que estão do outro lado do mundo, né, a partir dessa tecnologia. Então, acho que a tecnologia a gente tem que estar construindo ela enquanto política pública, avançando, né, tentando não fazer, né, não permitir, né, que isso seja mais uma exclusão, né, pelo menos tentando avançar nesse sentido. Pessoal,
a gente está caminhando para fechar, né, nossa roda de conversa. Aí eu queria perguntar a Maribel, Bianca, se elas gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta. Gostaria de falar um pouquinho agora. Ai, desculpa, Laura, claro. Eu sei que, né, já estamos aí 1 hora, né, mais de 1 hora falando, mas, né, eu queria falar de uma outra coisa que não é exclusão, né, digital, tema muito importante, mas eu queria falar um pouco mais do panorama geral do SUS, assim, eu acho que não tem um pouco de medo de falar disso, né, porque as perspectivas são muito ruins, tá? Se Belo Horizonte, né, optou por uma política, né, da vida, né, a gente não pode achar que Belo Horizonte vai se sustentar se a nação continuar desse jeito, né, se o governo federal continuar dessa forma, né. Eu diria até assim, a gente tem uma sorte muito grande, porque assim, na Diretoria Estadual de Saúde Mental, nós temos pessoas muito parceiras, né? Às vezes a gente só fica pensando na gestão enquanto aquelas figuras políticas mesmo que nós elegemos, e esquecemos que por detrás da máquina, né, do Estado tem, né, trabalhadores concursados, né? Gente de carreira trabalhando, né? E eles ocupam, né, lugares na gestão, inclusive de indicação, né? Esses trabalhadores. E a gente tem muita sorte que no Estado nós estamos numa diretoria de saúde mental que, assim, com toda a sua dificuldade, eles têm muito pouco funcionário, né? Tem toda uma precarização da máquina do Estado, né? Com o governo Zema, mas, né, que, assim, que se acentua no governo Zema, né? Ele fala assim, não é minha prioridade resolver esses problemas, né? De falta de profissional, né? Uma perspectiva muito de redução do Estado, mas nós temos pessoas muito parceiras, né? Até mesmo na gerência de saúde mental do município, assim, com todos os enfrentamentos que a gente possa fazer, né? Claro, o enfrentamento está aí para existir, é democrático, né? Assim, todas as discussões, essas coisas, é uma gerência de saúde mental pró-luta antimanicomial, assim, não posso falar que, né, nem nos 2 âmbitos tem gente, né, são pessoas manicomiais. Então, assim, a gente tem um cenário na saúde mental muito, assim, muito bom em relação aos pais. Agora, não tem jeito, igual aquela portaria lá que extingue os NASFs, né, o financiamento dos NASFs, né? Gente, não tem jeito, o município não consegue arcar sozinho, né, com toda uma estrutura de núcleo de atenção à saúde de família. Não tem como, né? E isso é um ponto de saúde mental, né? O investimento nos equipamentos da RAPS estão congelados desde 2011. São 9 anos de congelamento, gente. É insuportável, assim, não tem jeito, a gente não consegue fazer novos serviços mais na cidade, né? Em lugar nenhum, serviço da rede. Então, é muito, muito complicado. E uma política como o Centro de Convivência, que é 100% municipal, ela está na linha do fogo. A gente não pode fingir que não está, sabe? Claro que está, né? Assim, cada vez mais a gente vê um cenário que, assim, o município agora é cidade-estado, né? A gente virou cidade-estado, não existe mais estado. Eu não consigo considerar o governo federal como estado brasileiro. Aquele negócio é uma máfia, uma milícia, uma coisa nojenta, horrorosa. Né, um desgoverno, né, com a política completa, não existe, né, não tem nem ministro da saúde mais, gente, pelo amor de Jesus, não tem condição nenhuma da gente achar que existe política de saúde mental sem SUS, não existe, né, no Brasil, toda política de saúde está atrelada ao SUS, né, não existe como sustentar nenhuma área da saúde sem o SUS, né, e eu acho que, assim, essa é a nossa grande ameaça, né? Esse é o nosso grande retrocesso, estão todos no nível, né, federal, os grandes retrocessos mesmo. No movimento, a gente está até comentando, né, a lista de coisa, né, de desmonte, desde extinção da atenção, né, ao paciente judiciário, né, a fim do NASF, é uma lista que você pode ficar o dia inteiro, eu não consigo nem lembrar, assim, estou lembrando dos últimos, assim, mais marcantes, mas são infinitos
infinitos retrocessos, infinitos. E é muito complicado essa relação, sabe? Da gente tentar sustentar. Mas, assim, existe a realidade, né? Assim, a realidade das existências cotidianas, que é que a rede de atenção, né, substitutiva ao hospital psiquiátrico, ela é responsável por 95% dos atendimentos em saúde mental no estado de Minas Gerais. Mesmo com congelado há 9 anos, mesmo com os desmontes no nível federal, né, a gente tem vitórias como o fim do programa Aliança pela Vida, que destinava recurso estadual à comunidade terapêutica, né? Até parece, né, que tá com muito dinheiro, né, para jogar na comunidade terapêutica, né? Mesmo se tivesse, mesmo que tivesse, mas assim, ainda mais grave num cenário assim de austeridade fiscal, né? Essas políticas que desviam dinheiro público para instituições particulares, né? Assim, é completamente assim inaceitável. Já é inaceitável, mas assim fica 3 vezes mais inaceitável você deixar de investir no serviço próprio para investir no serviço dos outros, né? Pelo amor de Deus. E o tema, né, que ninguém gosta de falar sobre ele, o fim do Galba Veloso, gente, que é uma coisa que está sendo difícil de sustentar, fechamento do Hospital Psiquiátrico Galba Veloso, uma estrutura horrorosa que atendia pouco, graças a Deus, em média 12 pessoas por dia na urgência, e gastava mais de 2 milhões por mês. 2 milhões, dava pra, assim, gente, você gasta isso com a rede substitutiva inteira, praticamente. 2 milhões por mês. 12 pessoas na urgência e manter 100 leitos. Gente, não, assim, a gente ri porque a gente tem vontade de bater em quem defende um negócio desse, sabe? Subutilizado, político horrorosa, descontextualizado, né, dos nossos marcos, né, da luta, mas também por exemplo, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, apesar desse nome, assim, que não favorece muito, né, as pessoas com sofrimento mental, as pessoas com sofrimento mental estão incluídas, né, a tradução que foi ruim. Mas ela fala, né, que a prioridade é o atendimento território. Aí você vai lá no Galba Veloso, tem um fulano lá que vem de 500 quilômetros lá de distância para ir lá para o Galba Veloso, né? Vergonha sustentar um treco desse, né? Vergonha mesmo, né? E já tem um preview, assim, da situação. Quem gasta mais dinheiro dos hospitais da FEMIG tudo é o Hospital Colônia lá de Barbacena, que inclusive continua existindo, né? Assim, as pessoas às vezes acham que ele acabou. Ele não acabou. Tem gente lá, tem gente morando lá ainda. E ele ainda tem alguns poucos leitos de urgência, tá? Tem gente, né, sendo internada lá. Novas pessoas, não só as pessoas que já estão lá, né? E ele é o mais caro, porque ele é um latifúndio, ele é gigante. Então, assim, isso foi um avanço, assim, incrível. Isso marca, gente. Vocês não têm noção da onda que isso está sendo, assim, positiva no Estado, sabe? Porque agora a gente vai ter que repactuar todas as redes, esse compromisso coletivo pela liberdade, pela atenção territorial, sabe? Que não dá para aceitar CAPS 3 mandando para, né, Galba Veloso, para Raul Soares, que isso não existe, né? Enfiamos, né, o pimenta no olho de Belo Horizonte, né, 40% das pessoas que estavam no Galba Veloso, que estão, 40%, 30%, né, no Raul Soares, são de Belo Horizonte, né, mesmo com essa rede grande, né, assim, 30% de pouca gente é pouco, mas, assim, dessa dimensão de que não é, assim, esse lugar da desassistência hospitalar, né, desse lugar do encarceramento, da loucura, ele estava presente sim mesmo em Belo Horizonte, que isso não era falta de CAPS 3, isso é uma decisão política. Ser conivente com o hospital psiquiátrico é uma decisão política, mais do que qualquer outra coisa, né? Isso está sendo uma grande, assim, uma luta, mas a gente está 1 mês sem ninguém lá dentro, então, assim, também é uma grande vitória. Então, mas é igual eu disse, a gente tem que continuar realmente lutando por essas pequenas vitórias no cotidiano. Se a gente convence a abrir, Galba Veloso fechar, assim, não é nem pequena, acho que é uma grande, mas é para a cidade, né? Essas vitórias locais, elas são muito importantes, mas a gente não pode se contentar. Belo Horizonte está fazendo uma política bacana de isolamento social.
porque, né, tem uma política bacana de SUS, tem uma política bacana de segurança alimentar, porque não adianta, nós temos que ir na jugular desse governo. Não adianta. Não adianta. A gente tem que tirar esse governo e pronto, sabe? Essa é a minha posição. Não existe futuro num governo que é apaixonado pela morte, né? Futuro se dá quando a gente está vivo, né? Então, a gente precisa viver. E a gente precisa enfrentar esse desafio. A gente tem que ter coragem de apontar o que é mais grave nesse cenário, que é o governo federal. E nós temos que nos unir nisso, nós temos que comentar isso nos nossos serviços, gente. SUS está ameaça, não é para descabelar, jogar os cabelos na lata de lixo, não. É para falar, o futuro existe. Igual existe um futuro depois da pandemia, existe um futuro depois do Bolsonaro. E nós vamos ter que enfrentar o hoje e o futuro, né? Para a gente dar prosseguimento para essa política do SUS como um todo, né? Que é muito mais do que atenção à saúde mental, né? Porque se usar saúde mental infarta, tem todos esses problemas também, né? Não adianta a gente setorizar a saúde, sabe? A gente tem que pensar a saúde de forma verdadeiramente integral na hora de defendermos o SUS e sua integralidade e sua universalidade, que é a coisa que está sendo mais atacada. SUS não é serviço de pobre, não, é serviço do pobre também. Odeio quem me fala isso, né? É um serviço maravilhoso, é uma política de saúde inacreditável, né? Quanto mais eu entro no SUS, mais eu aprendo sobre ele, eu falo assim, isso é inacreditável, parece que eu estou num outro mundo, assim, eu cheguei no paraíso, na utopia, é verdadeiramente gotas de utopia em meio à distopia, sabe? É uma política fenomenal, sabe? A gente tem que defender ela nesse lugar. Não é no lugar, e o pobre, não. É o lugar e a gente, como que nós ficamos sem saúde, sem direito à saúde, né? O que vale as nossas vidas? É isso. Eu falo demais, de novo. Mas isso que você falou do SUS é muito bonito a gente pensar que um projeto como o SUS foi construído para o Brasil, né? Assim, pensar que nessa construção, quer dizer, o desejo, né, de que o país tenha essa saúde pública, isso é alguma coisa que é muito bom ouvir, né, porque ainda mais que você é de uma nova geração e que vem, né, com essa clareza sobre o SUS, isso é super importante, né, acho que nós precisamos muito dessa fala decidida pelo SUS, né. A gente gostaria de perguntar, né, se vocês gostariam de falar algumas palavras finais, para a gente concluir a nossa roda. Eu queria falar rapidinho, assim, já me despedindo, mas eu pensei muito quando o Babilac fala, né, assim, das tecnologias, que é isso, assim, acho que os artistas estão usando muito, porque é o caminho que eles têm, mas em relação aos nossos usuários, nós temos que ter essa ponte, né, assim, pensando que muitos deles não têm acesso. Tem muita dificuldade, assim, alguns têm dificuldade quando têm acesso, mas a grande maioria não tem. Então, essa ponte vai ser nossa durante muito tempo. Eu acho que essa coisa da inclusão digital, ela demora, se vier. Mas, enfim, eu acho que o nosso ainda é no pouco a pouco, né? Assim, a nossa lida, a nossa saída, a nossa solução para esse momento o que a gente consegue quando muitas vezes de mais comum é o telefone, né? Então, essa ponte, quem vai fazer ainda é a gente. Eu queria agradecer, acho que obrigada pelo convite, Mônica, meninos, assim, foi bom, é sempre bom conversar, né? Assim, a gente ter esse canal para a gente poder ainda encontrar, que seja por aqui. Um abraço. Falar rapidinho também. Queria agradecer também por terem me convidado. E eu queria falar uma coisa que está sendo muito falada, é esse retorno ao novo normal. Né? E essa palavra normal aí na nossa prática, né? Que normal é esse, assim, que normose é essa? Eu acho que a gente tem que buscar um novo doido, né? Uma coisa... Fugir um pouco desse novo normal aí que eles estão falando, que isso a gente, eu acho que
o que valeu foi tirar a gente dessa normalidade para a gente repensar tudo, né? Porque até que ponto isso nos inclui, até que ponto a gente que novo é esse que a gente está querendo, né? Só isso. Obrigada, um abraço para todos. Eu também quero agradecer pelo convite. Eu acho que foi uma manhã bacana de reflexão, né? De aprofundamento das nossas práticas e também em a gente repensar os nossos afetos. E bacana essa fala da Tatiana, realmente, que novo normal é isso, né? Assim, a gente que tanto batalhamos para não fazer um trabalho dentro da normalidade, então, assim, esse novo normal também é uma armadilha, né? A gente temos que tomar cuidado. Isso é vamos dizer assim, uma questão semiótica aí que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Que novo é esse? Então, muito obrigado aí, né? E estamos sempre abertos ao diálogo e para a discussão. Um grande abraço aí. Agradecer também, né? Valeu o convite, né? Essa manhã. E acho que dizer, né? Somos SUS, somos política de saúde mental e fora Bolsonaro, né, gente? Um abraço. É isso mesmo que eu tô esperando as pessoas dizer. Fala pra... Vou escrever Vai ter também. coragem de falar primeiro, fora. Eu fico muito feliz com o convite, né? A gente está aí para politizar o debate mesmo, a associação ela existe para isso, né? Bora, Bolsonaro! E, para além disso, né, se a saída, assim, né, se assim, a sobrevivência é uma estratégia, né? Cada um na sua singularidade vai ter que se descobrir, né? Vai ter que se reapropriar dessa cidade. É de fato um processo muito singular, não quer dizer que é um processo individual, né? Ele é um processo coletivo. As singularidades, elas existem no coletivo, né? Elas são reguladas por isso. A gente, como ser humano, a gente está sempre em contato com o outro, a gente é referenciado pelo outro, né? Então, é isso, sabe? Que esse isolamento nos ponha em contato, mais em contato com o outro. Acho que é questão de ressignificação mesmo, né? Da gente conseguir qualificar essa distância e nos referenciar nessa nova cidade e lembrar que existe um futuro para além da pandemia, existe um futuro para além do Bolsonaro, né? E que a apática catatonia da normalidade não pode deixar a gente, né, esperando, sei lá, uma solução milagrosa para os nossos problemas. A gente vale a pena lutar pela vida, né? Mesmo que a vida sempre acabe no final, né? Existe, a gente tem que ressignificar esse lugar da vida como assim, coisa que é individualmente finita, mas coletivamente infinita, né? Mais de 3 bilhões de anos de vida aí, de história natural, né? Uns 2 milhões de história de humanidade, né? Eu acho que essa qualificação da gente entender que aquilo que é singular não necessariamente é solitário, ela é muito importante nessa hora da pandemia. Que é possível nós nos mobilizarmos, nós coletivizarmos e nós nos fazermos presentes, né? E a saúde mental são um grande exemplo de como isso é possível, né? Mas nas nossas coisas do cotidiano isso também é possível, né? E eu acho que é isso que eu queria finalizar, apresentar para as pessoas essa possibilidade, né, de não ser normal, de que é bom não ser normal também, que a normalidade é muito triste, é muito solitária e ela não tem nada, não diz nada sobre nós, né, de quem nós somos, de quem nós queremos ser e da vida que nós queremos levar. É isso. Muito obrigada pelo convite. Débora, Bianca, Maribel, vocês também podem falar palavras finais. Eu quero agradecer pela disponibilidade de todos, de todas. Como vocês disseram, né? Assim, eu acho que foi uma manhã para a gente, assim, eu como ouvinte também aqui, me desloquei e eu acho que produzir questionamentos, fazer nesse formato, né? Assim, de uma roda. De conversa também é muito bom, porque assim as colocações também vão se
né, assim, se debatendo, mas também se complementando. Então, foi bom a gente fazer essa entrevista em grupo. Eu falo isso porque foi a nossa primeira experimentação em grupo aqui, foi com vocês. E agradecer mesmo aí pela disponibilidade. Beleza? Obrigada, viu, gente? Tati, vou Uhum. querer sim. Obrigada. Maribel, Bianca? Gente, eu também quero agradecer pela disponibilidade de todo mundo. Adorei nossa manhã, adorei nossas conversas. É isso, fora Bolsonaro. Realmente agradecer de novo todo mundo por estar aqui e eu acho que assim muito produtivo. Saúde mental é assim, a área que eu mais sonho em estar depois de formada. Acho que nem mais, eu acho que é a única assim direcionado. Então agradecer mesmo, foi muito bom. Eu sempre gosto muito de conhecer, de conversar com gente que está envolvida, então, para mim, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, então, pessoal. Assim, faltam palavras mesmo para agradecer. Amanhã foi muito rica e também me senti bem deslocada, como a Débora disse, assim, no sentido de, não deslocada, né, de fazer deslocamentos. E foi ótimo você ouvir as histórias, né, sentir as energias. Acho que a gente se sente realmente renovada, né? E a luta é longa, né, Laura, para a gente. Mas eu também gosto muito de fazer esse exercício, de pensar que a gente é pequeno perto da história da humanidade, né, do planeta, mas que a gente tem sempre uma possibilidade, mesmo de ser pequeno, de pensar pós, né, essas coisas todas que estão nos fazendo tão mal, né? Então, também quero muito um Brasil renovado nesse sentido. Realização: Arte Diferença e Corpos Mistos. Apoio: UFMG.